meu nome é Luciana Abreu e esse é meu canal aqui no YouTube, onde eu dou dicas para as mulheres desenvolverem o empreendedorismo feminino e também uma ajuda para que elas consigam auxiliar seus filhos para desenvolver essa capacidade e alcançar o sucesso. Se você gosta do tema, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, deixe o seu like e não deixe de me seguir. Me acompanha por aqui. Finalmente chegamos aqui no segundo vídeo da série Monetizando o Empreendedorismo e o objetivo aqui é dar dicas sobre fazer o seu primeiro planejamento financeiro. Eu resolvi então que eu vou abrir o meu negócio, vou empreender dessa forma. Então, o que eu preciso levar em consideração quando eu vou fazer o meu planejamento financeiro? Pessoal, aqui é igual obra. Sabe quando você vai reformar a sua casa ou construir uma casa? Você sempre planeja que você vai gastar X e você acaba gastando mais. Ainda mais no cenário econômico que a gente vive hoje, em que o preço de tudo quanto é material está simplesmente absurdo. Mas você precisa partir de algum ponto, por isso você precisa de um planejamento. Esse planejamento vai ser importante para ver a viabilidade do negócio, para ver se aquele dinheirinho que você tem guardado, se ele vai ser suficiente para cobrir os seus primeiros gastos, ou se você vai precisar partir para pedir um financiamento bancário. E aí você precisa saber de quanto você realmente vai precisar. Então você pode abrir um negócio com dinheiro próprio, né? O que é em tese mais seguro, né? Você pode abrir um negócio com dinheiro próprio mais uma parte financiada pelo banco, ou você pode se arriscar totalmente. O negócio vai dar certo, você é empreendedora, você tem capacidade para isso e você cobrir então todo o seu investimento com um financiamento bancário. Mas você precisa ter um ponto de partida. A grande questão para você saber qual vai ser o seu investimento inicial é você saber com o que você vai trabalhar. Você, por exemplo, você vai vender produtos. Então você vai vender de que forma? Você vai ter uma loja física ou você vai ter um negócio virtual. Se o negócio for virtual, você vai precisar investir com a construção de um site, de um bom site, de um site que seja de fácil acesso. A gente precisa pensar nisso o tempo todo. A gente tem que facilitar para a compra ser sempre o mais simples possível. Então, o site, a gente precisa às vezes gastar mais para que o site seja mais efetivo, nos traga um retorno maior. Agora, se a sua intenção é abrir uma loja física, o ponto comercial vai ser estratégico para você e ele pode ser um grande diferencial no seu negócio. Como eu já disse aqui no vídeo anterior, você não precisa inovar ao abrir um negócio, mas você precisa ter um diferencial. E o ponto comercial, o lugar onde você vai abrir o seu negócio, pode sim ser o seu grande diferencial. Então, invista num ponto comercial estratégico. Isso é a primeira dica. Isso vai ser importante para ser levado em consideração, financeiramente falando, por dois motivos. Primeiro, que você vai ter um gasto inicial aí com a reforma que você vai precisar, com certeza, fazer no seu imóvel. Segundo, porque você vai ter um custo posterior, né? Uma despesa que a gente chama, que é com os aluguéis, com o IPTU, com o condomínio. Então, isso precisa ser levado em consideração. Uma dica valiosa é negocie os aluguéis com o proprietário do imóvel. Quem sabe você consegue uma carência, porque você vai precisar de um prazo para fazer reformas no imóvel. Então, você usa do seu poder de negociação para você ganhar um prazo. Olha, eu só vou começar a pagar o aluguel daqui a 2 meses, ou eu vou pagar metade do aluguel por esse período. É muito comum no comércio que os donos das lojas, os proprietários das lojas, deem esse período de carência para quem está começando o seu negócio naquele ponto. Então, não durma no ponto. Negocie, use o seu poder de negociação. Outro custo inicial que você vai ter com o seu negócio
mesmo antes de abrir, é em relação ao marketing. Talvez você não precisa nem investir tanto assim, mas você vai precisar de uma logomarca, de algo que chama atenção, que encante, e vale a pena esse investimento. Você vai precisar investir sim em redes sociais. Então, crie um Instagram, vá para o Facebook, movimente. Hoje isso é extremamente importante, sobretudo se você está parado num lugar físico, Você precisa encontrar formas de chegar até essas pessoas. Além disso, você vai ter custo sim com todo o mobiliário que você vai precisar. Você vai ter custos, dependendo do serviço ou do produto, com o maquinário. Você vai talvez precisar contratar pessoas. Se você for vender produtos e serviços, você vai ter que, por exemplo, ter sacolas, você vai ter que ter pacotes para embrulhar os produtos que você vai vender. Enfim, pense naquilo que você vai fazer e tente destrinchar todo o necessário para que você chegue até o seu consumidor final. Quando você efetivamente entregar o seu produto, o que aquele consumidor vai precisar ver e ter? Ou quando você vai finalmente prestar o seu serviço, como é que o seu consumidor vai sair satisfeito dali? Tem custos que você nem imagina que vai ter, mas quando você observa uma situação como essa, por exemplo, vou vender roupas, vou abrir uma loja de roupas, vá até uma loja de roupas, observe tudo que é necessário, além dos vendedores, Como é que fica a questão do provador, dos espelhos, da sacola que vai ser entregue, como é que as mercadorias estão armazenadas, como é que funciona o estoque, investigue, pesquise, vai com calma e aí você vai tentar então elencar todos os itens que você precisa para você chegar o mais perto possível do custo que você vai ter. Além disso, uma dica muito importante é depois que você abrir o seu negócio. Aliás, no momento que você for abrir o seu negócio, invista numa boa inauguração. É isso que vai chamar a atenção dos seus clientes. É isso que vai ser a porta de entrada do mercado. Invista numa boa inauguração, chame seus amigos, faça do seu network um valor para você. Esse momento é extremamente importante, tanto se você for vender produtos, quanto se você for ofertar serviços, ainda que você oferte produtos e serviços só virtualmente, não tem uma loja física. Marcar esse momento de começo para a sociedade, para os seus contatos, é extremamente relevante, porque eles vão saber que a partir daquele momento você está lá e eles vão poder contar com você. Dica importante: é muito difícil que um negócio comece a dar retorno a partir do primeiro mês. O mais comum é que o primeiro mês, inclusive, seja muito bom, que é um momento em que aquele novo produto, novo serviço ou aquele novo empresário chega ao mercado. Então, o primeiro mês tende a ser muito bom, mas depois que as pessoas já acostumaram com aquela atividade, elas se acomodem. Então, o consumo tende a ser menor. E aí é muito difícil que desde o primeiro mês o empresário, a empresária, passe a ter lucro. Então é importante que quando você for calcular o seu custo inicial com investimento para o negócio, que você pense que os primeiros 6 meses vão ser meses sem retorno. É um período médio, ok? Não estou falando que você vai ficar 6 meses sem lucrar. Não, pode ser que você fique mais tempo sem lucrar, pode ser que você fique menos tempo sem lucrar, mas um cálculo razoável é um período de 6 meses. Então, se você for buscar um financiamento no banco ou se você for usar o seu próprio dinheiro para investir no seu negócio, pense nisso, calcule com calma e leve em consideração os custos ou as despesas, usando um termo técnico mais correto, que você vai ter ao longo dos meses. Então, são despesas aí envolvendo o aluguel, IPTU, condomínio, despesas envolvendo água, luz, a internet, o celular, se for o caso,
Será que você vai precisar contratar um software que vai te permitir a emissão de nota fiscal? Provavelmente sim, dependendo do seu enquadramento empresarial aí. Você vai precisar contratar pessoas. Lembra que o custo com um empregado não é só o salário mínimo. Você precisa olhar, na verdade, qual é o salário daquela categoria, e aí você vai observar isso de acordo com a categoria sindical em que aquele colaborador se enquadra. Você vai ter que pagar vale transporte, às vezes pela convenção coletiva ali da profissão que ele exerce, você vai ter que pagar algum outro benefício. Então é importante você verificar junto ao seu contador quanto fica o custo com cada funcionário para você conseguir calcular isso daí. Você, se for abrir uma loja, por exemplo, você vai ter um investimento com vitrine, você vai ter um investimento com marketing, você vai contratar alguém para criar artes, movimentar as suas redes sociais ou não? Vai ser você mesmo que vai fazer isso. Então, pense e projete para você não tomar um susto lá na frente. Dica de ouro. Quando você estiver elencando todos os seus custos, não deixe de colocar um prolabore. Você sabe o que é prolabore? Prolabore é a sua remuneração pelo seu trabalho. Você não vai ser empregado, você não vai ter carteira assinada na sua própria empresa. Então, como dono da empresa ou como sócio dela, o sócio que efetivamente trabalha, você precisa ter um prolabore. Você precisa ser remunerado mensalmente. Senão, você vai estar pagando para trabalhar. E aí, você já vai ver de cara que o negócio não é viável. Então, coloque lá nos seus custos um prolabore para você. Isso também vai te estimular, vai te trazer mais realização pessoal. Claro que esse assunto é vasto, tem muita coisa para a gente tratar quando a gente fala da questão financeira, da organização financeira. E ao longo da nossa série eu vou dando outras dicas a esse respeito. Se você gostou, continue me acompanhando aí que tem muita coisa para a gente falar sobre a monetização do empreendedorismo feminino. Vem comigo!